papel do homem é mais difícil do que o da mulher. O papel do homem é mais pesado do que o da mulher. O que eu precisei fazer, por exemplo, no meu caso, quando o meu casamento estava completamente acabado? Eu demorei quase... Eu tô casada faz quase 20 anos, eu demorei coisa de 12 anos para entender o que era um casamento. Eu vivi mal por 12 anos. 12 anos não é pouco tempo, é muito tempo. Nisso tiveram... 12 anos. É muito, muito, muito tempo. Neste período, muita coisa errada aconteceu. Muita coisa errada foi dita. Muitas atitudes erradas. O que você precisa fazer? Primeira coisa, um dos dois precisa se voltar para Deus e falar: Deus, eu entendo que eu preciso dessa terceira dobra do casamento. Eu vou me apegar. É voltar para Deus. Aí agora, com Deus, seguindo o que está na Bíblia, a pessoa começa a restaurar o que ela pode. E aí eu entendo que a mulher tem uma responsabilidade dentro do casamento e o homem tem outra. Boa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Quando eu percebi sozinha que meu A casamento... gente só precisa tomar cuidado com essa com essa frase da Bíblia. É verdade, mas as pessoas usam para que a mulher sábia vire uma mulher submissa, que fica em casa orando, etc. Então era até bom esclarecer, essa mulher sábia não é bem no contexto que muitos falam, porque senão esse papo de a mulher sábia edifica a casa, você edifica a casa, então você ora, você leva o seu marido, você faz isso, você leva ele para Deus. Eu acho que a gente dá muito peso para a mulher levar quando a gente... Não o seu caso, eu tô dizendo o que eu ouço por aí, tá? Nem tô falando que é você, porque eu não conheço o que você pensa. Então, a gente deixa a mulher, dentro da visão bíblica, em geral, ou algumas religiões, sobrecarregada, a gente põe ainda mais uma obrigação. A mulher sabe edificar a casa. É você que tem que orar, você que tem que levar para Deus, você que tem que fazer isso, parará. E o homem fica numa situação muito, muito cômoda. Mas é aí que eu digo que as pessoas não sabem o que é. Porque o quê? Eu já falei isso daqui dá corte sempre sempre com um hater pra cima de mim, que eu falo. O papel do homem é mais difícil do que o da mulher. O papel do homem é mais pesado do que o da mulher. Se Porque você pegar que é Cristo, que homem ameis a vossa esposa como Cristo amou a igreja, é verdade. Se você pegar dentro desse conceito, agora... A mulher sábia, ela não se coloca no papel do marido. Carol, mas eu acho tudo lindo. Eu acho que com Deus é mais fácil. Eu acho tudo legal. Mas eu acho que existem mecanismos que a gente tem hoje. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que não é cristã, no sentido de seguir, e que é muito mais cristã do que muita gente cristã. Inclusive dentro do relacionamento. Eu conheço muita gente que consegue acertar um casamento com aquela troca entre os dois, com aquele amor que um sente pelo outro, com aquele companheirismo, com aquele respeito, com aquela admiração, que seriam coisas que, opa, obrigada, amor, que Deus até aplaudiria, vamos dizer, mas que obrigatoriamente não estão à luz da Bíblia e não tem que se apegar a Deus de alguma forma. Eu sou uma cristã. É graça comum isso, né? Eu sou uma cristã, mas eu acho que a gente, às vezes, trabalhar relacionamento só à luz da Bíblia, a gente afasta algumas ferramentas que a gente podia usar de uma forma mais ampla e a gente restringe um pouco. Poderia ser diferente se a gente tivesse uma grande maioria que seguisse realmente, tá? Mas eu acho que... porque Deus dá a inteligência para o ser humano estudar, para o ser humano aprender, para o ser humano entender, para o médico operar, para o psicólogo ajudar, para o psiquiatra medicar, sei lá. Dentro disso, existem inúmeras coisas que você consegue entender do seu ser humano sem ser tão simplista como a gente fala assim, ó, tudo é ou fica maduro ou não fica, é Bíblia ou não é Bíblia. Então eu acho que às vezes a gente ganha muito quando a gente resolve, os dois seguem a Deus, daí fica muito mais fácil, eles têm aquela fé, eles vão para aquele caminho e tudo, mas que pena que hoje muitos não são assim, mas muitos. Eu trabalho com mulheres que sofrem com isso. Então é legal você estar dizendo a sua parte saudável da coisa, né? Porque você vê de uma forma saudável, mas a gente simplificar
também tudo que as pessoas têm que buscar, curar trauma, buscar os lixos emocionais que ficaram, etc., a gente simplifica um processo que, olha, eu fui da igreja há muitos anos, sou cristã, só não sou da igreja, mas eu vejo quantas pessoas que estavam ali, que era ex isso, ex aquilo, Deus, quando passa o primeiro amor, as pessoas acabam voltando com uma série de coisas que eram traumas que não tinham sido resolvidos lá atrás. Então, enquanto estavam na igreja, Deus culto, a igreja, Deus culto, estava tudo lindo. Parou um pouquinho, degringola a vida. Então, eu acho perigoso a gente se basear só nisso. Eu acho que Deus não é só no sentido de menosprezar ou de achar pouco. Já seria muito bom. É que o ser humano é muito pior do que Deus. Então, é fácil para ele seria estar vivendo isso. Mas no nosso dia a dia, ainda mais hoje, acho que a Bíblia ensina pra caramba, acho mesmo. Acho que ali tem a receita de quase tudo na vida, se não for de tudo, né? Acho que uma pessoa que consegue, que nem você, viver a palavra é uma bênção. Agora, o que existem de pessoas que usam a palavra para deturpar relacionamentos, não é nem o seu caso, eu estou dizendo de religiões, e deixam as pessoas tristes, por isso que às vezes eu te interrompo. Não para dizer o que você diz não está certo, porque eu já vi que você vive isso, você tem a experiência disso, mas para a gente não deixar a coisa tão radical com tanta gente, porque existem tantas igrejas, tantas denominações, tantas interpretações, e a gente vê cada coisa, Carol. Não, eu não entendo a religião como uma sentença. Então, assim, você está sentenciado a viver dessa forma. Eu entendo as escolhas que eu faço dentro da minha fé como algo que fazem bem para mim. Eu consigo viver de uma forma em que eu me alegro e me contento dessa forma. Quando eu digo que todo casamento pode ser restaurado dentro dos princípios bíblicos, é porque de fato todos podem. A questão não é da forma como a pessoa imagina que é uma restauração de casamento. Então, muita gente acha que restaurar um casamento, de repente, ela vai viver algo que ela imaginou que é o correto. E, às vezes, aquilo que ela imaginou não é o correto. Veja, eu entendo a Bíblia como a verdade. Sim, mas, por exemplo... A única verdade. O que seria o correto? Dentro de o casamento serve para você glorificar a Deus. O casamento serve para você ser uma boa esposa. É para isso que serve o casamento. Em nenhum momento da Bíblia está escrito que é pra gente casar para ser feliz. Isso é algo que é desejado e esperado de um relacionamento saudável. De um relacionamento em que os dois buscam glorificar Deus. Mas quando você compara tanto com a relação de filhos, então agora comparando, pensando que Deus é pai, sim, é óbvio que ele não quer que a gente viva uma situação para não ser feliz. Para mim é óbvio. Ué? Como assim? Se alguém morre? Não, mas daí você tá vivendo um luto, a pessoa não tá aqui. Mas você não vai tá viver feliz. ao lado de uma pessoa. Não, se você vive... Eu estou triste. É diferente de eu viver infeliz porque o outro e eu não nos damos. Se você tem um filho com uma condição, que ele vai viver 60 anos com aquela condição difícil e que você vai ter que abrir mão de trabalho, abrir mão da sua vida, que eu digo... social, vai ter que mudar todo o seu estilo de vida por uma criança. Se você não tiver escolha, mas no casamento eu tenho. Então, na minha visão, você não tem. Porque assim, ó, se eu tivesse um filho... Mas é legal a gente discordar, né? Se eu tivesse um filho a ciência e a Bíblia. Numa condição, seja ela qual for, e precisa de algum sacrifício meu, eu topo. Eu topo. O meu casamento não é diferente. Porque... Deus me chamou então, para ser... Então, se seu marido te trai várias vezes e pede perdão... Aí entra no abandono. Mas você não tá lá para ser feliz? Mas ele me abandonou. Não, eu sei, mas eu tô dizendo... Mas se você pensar que você tem que glorificar a Deus e você não tá lá para ser feliz, você pode aguentar. Qual o problema? Eu poderia. Não, entendeu? Poderia, mas eu não preciso daí nesse caso. Então, Deus fala, você pode sair do seu casamento. Você não pode sair por qualquer motivo do seu casamento. Mas aí, independente de ser Deus então, que assim, fala, eu também acho que não pode sair pra qualquer coisa. Eu não estou sendo feliz, pra mim não é um bom motivo pra sair do casamento.
Porque por muitas se vezes o na seu maternidade eu não tô feliz. Mas se seu marido te trair, você tá saindo porque não é Mas feliz. daí ele quebrou um pacto. Ele quebrou a promessa dele comigo. Ele quebrou. Ele quebrou o compromisso. Não fui eu. Ele saiu. Ele chegou pra mim e falou, tipo eu não quero mais. Você não pode não amá-lo mais. Não, vocês... Se ele não fez saiu. nada... Não, se ele não fez nada. Se ele não fez nada. Vocês estão lá vivendo. Aham. Daí você olha pra ele e fala, gente, esse homem não gosta de Cansei. trabalhar. Não pode. Não pode porque a Puxa. Bíblia, Deus fala, ame. Deus não Ah. fala assim, ó, se você sentir no seu coração, ame. Não, não, não. Concordo. Eu acho que É isso tipo, aprisiona mulheres hoje, aprisiona homens, as pessoas ficam infelizes mas e daí Deus eu quer acho a nossa que essa felicidade. busca pela felicidade que é o que tá deixando as pessoas tristes. O hedonismo. Mas eu não acho. O hedonismo eu vejo de uma outra forma, tá? Eu acho que o hedonismo é uma coisa exagerada. Tá? Acho que hoje existe muito egoísmo mais do que hedonismo. Acho que hoje um grau de egoísmo que eu vejo mais pensando na parte social, etc. Eu acho que uma parte do egoísmo, principalmente o feminino, vamos pensar, ele vem um pouco pela tudo que tem muito gera falta, né? Então, assim, foi tanto tempo aguentando, mulher, se prepara que hoje eu vou te ter. Lembra daquelas coisas antigas, até que o Zé Wilker fez a novela, não sei o quê? Foram tantos anos da mulher numa situação assim, que hoje ela se tornou até um pouco mais, o que chamam de egoísta, é ela se conhecer e olhar um pouco para ela. Porque olha só, uma relação é feita de duas pessoas, com duas histórias, nem todo mundo é de Deus. Nem todo mundo acredita na Bíblia como então, assim, verdade. vamos lá. Esse o seu princípio, eu respeito, eu sou cristã, ok. Mas eu vejo que eu vejo diferente relacionamento. Eu acho que o relacionamento se constrói a partir de um sentimento que você tem. Sim. Não existe relacionamento, por exemplo, eu posso olhar para ele e falar assim, ai, que bonito, ele é bem, né? Tem uma situação boa de vida, puxa, ele é simpático, ele tem diálogo, ele é legal. Então, a partir de hoje, eu vou amá-lo e vou construir uma relação com ele. Não existe, se fosse verdade, a gente podia construir com qualquer um. Não é verdade, a gente tem nossas escolhas, a gente tem o sentimento que vem antes. Você não constrói com quem você quer, você constrói. Constrói. Eu não acredito. Eu acho assim, que ó, isso não Por que é verdade. você ama as pessoas que você ama? Porque eu senti alguma coisa, eu conheci a pessoa, houve Não, uma porque empatia. Você ama um filho. você não lá vem ela conhece. com o filho. Não, Carol. Ele não. nasceu, ele saiu, você não de sabe quem ele é. Não, mas o filho tem uma outra relação. Desde gerado. Pra mim, uma só carne que Deus fala, Mas e um por filho exemplo, adotado? é o filho, Um filho tá? adotado. Você adotou uma Eu criança de tenho 10 uma filha anos. adotada. Não, você adotou ela. Eu não tenho uma sei, filha eu adotada. não sabia, desculpa, mas... Não tem desculpa. Não, é desculpa, minha filha. assim, não quis a ideia... E eu amo porque não tô eu querendo amo. provocar. Não, por isso que eu tô dizendo. sei, amor. Não, nós Mexer com a estamos vida aqui. pessoal. Mas aqui, você vai lá, então você entra num processo de adoção. Você não vai escolher a criança. Você não olhou e falou, eu gostei daquela ali, eu quero aquela ali. Não, pelo menos não é pra ser. Né? Não é mesmo. Não, então, infelizmente tem gente que escolhe assim a dedo, né? E Mas aí não é na pra cor do ser. olho, né? Não é pra ser. Quando essa criança chega na sua casa, principalmente a adoção tardia, não é uma escolha você Mas amar? deixa eu falar uma coisinha. Um filho, sim. Você compara muito com filho, porque eu acho que se a gente começar a dar exemplos de marido e de mulher, a gente precisa deixar o Du nos perguntar, né, Carol? Não, porque ele não tá Calma aí. participando. Eu tô aqui Daqui a pouco ele tá ainda. cochilando ali. Parece que o podcast é meu e dela. Não tem como cochilar, tá legal. Isso pra mim tá muito bom mesmo, dois pontos totalmente diferentes. E que Totalmente se não. se Não é respeitam, totalmente, né? É Isso. importante isso. É Eu muito respeito o ponto dela. Isso é até legal, todos, inclusive, os pontos que a gente for trazendo e tudo mais, a gente, inclusive, vê por essas duas visões diferentes, sabe? Por exemplo, quando a gente for puxar o tema que a gente iniciou ali sobre pornografia, tem alguma coisa pra ciência, alguma coisa... Deus e espiritualidade é diferente o que pensa um do outro. Mas faz mais eu mal acho pra que eu alma. concordaria com ela.